Olá, eu sou o Padre Air José e mais uma vez estou aqui com você para a gente refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Cada dia que a gente reflete um pouco mais, seja um versículo, seja uma citação por completo, a gente vai aprendendo a cada dia, eu diria, conhecer Deus. E Ele também vai se deixando conhecer a partir das reflexões que nós fazemos, a partir daquilo que nós entendemos que de fato é importante para todos nós. E é assim mesmo que a gente vai vivendo, trazendo a Palavra de Deus no ordinário da nossa vida, no cotidiano da nossa vida. E hoje nós temos uma referência muito importante tirada do Evangelho de João, que é uma das passagens, eu até diria, memoráveis, porque ela fala do momento em que os discípulos ouvem o anúncio de que Jesus ressuscitou e os dois discípulos, Pedro e João, vão correndo até o sepulcro, o lugar onde Jesus havia sido sepultado. E quando eles vão nesta correria até lá, pela ansiedade da notícia, muitas coisas vão acontecendo ao longo desse caminho, ou melhor, ao longo dessa corrida. Agora, o fato é que Pedro, mais velho que João, ele corre, claro, de maneira mais pausada, não consegue ter o mesmo fôlego que aquele discípulo que está na sua juventude. Mas existe um detalhe muitíssimo especial em tudo isso. João, mesmo sabendo da limitação de Pedro, mesmo tendo mais força do que ele para correr e chegar até o sepulcro, aquele local, ele vai até lá, percebe a cena da ressurreição, viu as faixas de linho todas ali, mas ele não entra no sepulcro. Ele não se coloca lá na frente de Pedro, que era mais velho do que ele. Respeita a autoridade do outro e o papel que ele tem dentro daquela comunidade pequena dos discípulos. Eu acho isso de fundamental importância na nossa vida hoje. Porque é muito triste hoje quando a gente percebe que até mesmo dentro da hierarquia familiar, você nem sempre consegue entender e discernir quem é o pai, quem é o filho, quem é a filha, quem é a mãe, justamente porque perdeu-se um pouco. Eu não digo na sua totalidade e não digo em todas as famílias, mas é algo que a gente vê notoriamente. Falta esta compreensão de quem de fato tem, eu diria, um poder e uma autoridade dentro do núcleo familiar. Não me refiro se é o marido, se é a esposa, mas é importante que haja de fato um comprometimento em família. Por exemplo, é um dos exemplos que eu estou usando, mas poderíamos falar do trabalho de qualquer outro lugar dentro da própria igreja, mas o núcleo familiar que é próprio nosso. Às vezes ali nesse núcleo familiar nós nem sempre conseguimos distinguir isto. Hoje, com essa questão de pai e mãe serem amigos dos filhos, as pessoas estão mudando um pouco a sua compreensão sobre justamente esse ajuste familiar. A amizade é necessária, ela tem que existir, mas a amizade ela não pode fugir do papel, da obrigação do papel de pai e de mãe, e que às vezes se perdeu. Um ótimo pai, uma excelente mãe, podem muito bem ser amigos dos seus filhos e devem ser, mas no dia a dia, a atitude de mãe e de pai de exigir, de dizer, de colocar os limites, eles precisam acontecer. E não é isso que vai afastar o filho ou a filha dos pais. É isso, aliás, que vai dar de fato a concretude daquilo que eles estão realizando de fato, se aquilo é bom ou não. Sabe por quê? É muito comum nós padres atendermos a muitos adolescentes que dizem: o que faltou ou falta para mim na minha casa é o limite do meu pai, é o limite da minha mãe. Saber até onde eu posso ir, porque nem sempre eu sei até onde devo ir. E isso é muito triste, porque justamente falta o essencial, a compreensão de que papel você exerce dentro da sua família. E às vezes uma outra coisa que eu entendo como perversa é quando esse papel de filho passa a ser o papel de pai ou de mãe. Quando você percebe que ali naquele relacionamento, o filho ou a filha tem um pouco mais de maturidade do que os pais em relação a determinados assuntos ou determinadas posturas. E nós temos que estar atentos a isto. É preciso compreender melhor o que é que nós somos chamados a realizar dentro da nossa família, dentro da sociedade, dentro da igreja, na comunidade, onde quer que a gente esteja. Para que a gente possa, como João,
respeitar aquele que tem uma experiência de vida. Não estou dizendo que esteja correto, esteja completamente certo, mas respeitar a visão de vida, de compreensão da história, tudo isso. Uma outra coisa especialíssima nesse texto é o fato de a gente entender que aquele que ia adiante, mais adiante, no caso de João, ele tinha de fato essa ansiedade, essa vontade de fato ver o que estava acontecendo, presenciar aquilo que era importante para ele. A nossa juventude hoje na igreja tem isso. Eu diria esse ardor em relação à palavra de Deus, uma necessidade em relação à palavra de Deus, conhecer essa palavra de Deus, conhecer o próprio Cristo. E aí existe uma responsabilidade de todos nós, inclusive do próprio jovem. Aquele que tem vontade de conhecer deve buscar incessantemente essa palavra e esse próprio Cristo. Aqueles que já têm uma experiência nesse sentido devem buscar oferecer aos jovens de uma maneira especial justamente a possibilidade de ele não se desanimar diante de tudo aquilo que ele busca e que ele acredita. Por isso, meus irmãos e irmãs, lendo, melhor dizendo, esse trecho em que Pedro e João vão até o sepulcro para presenciar essa cena da ressurreição, que a gente se coloque no lugar dos dois. Mas na vontade, nesse ardor, que a igreja hoje chama de ardor missionário, de fazer valer sempre a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. E a gente tem que pensar um pouco sobre essas coisas, porque é a nossa vida que é colocada ali. Eu diria assim, é o nosso jeito de ser que é colocado ali. Será que eu ainda tenho essa vontade, esse ardor, essa preocupação, essa angústia de querer fazer com que aconteça a palavra de Deus na vida das pessoas, de anunciar Jesus Cristo do nosso jeito, do meu jeito? Será que eu consigo ainda mantenho isso dentro de mim, essa chama da palavra, de querer anunciar da melhor maneira possível aquilo que Cristo incumbiu a mim? Se a gente não pensar sobre isso, e eu digo não vigiar sobre isso, pode ser que a gente perca muito essas referências. É importante a gente buscar a ressurreição de Jesus nas coisas, perceber, melhor dizendo, a ressurreição de Jesus nas coisas e olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Valorizar as pessoas naquilo que elas são dentro da nossa comunidade. Valorizar os mais idosos, valorizar os jovens, valorizar aqueles que de toda e qualquer maneira procuram incessantemente conhecer o próprio Jesus. É um compromisso nosso que nós assumimos desde quando fomos batizados. E claro, a gente tem que pedir que Deus nos ajude e nos oriente nesse sentido. Vamos pedir a Deus, a partir dessa reflexão de hoje, que nós sejamos sempre portadores, anunciadores. Eu até diria, protagonistas para anunciar aquele que é o protagonista maior, o próprio Cristo. E é isso que a gente tem que trazer na nossa reflexão de hoje. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.